Olá, caríssimas alunos e alunas. Como é que vocês estão? Tudo bom? Meu nome é André Pereira, sou professor de Sociologia e você está aqui agora na Mas Sejam muito bem-vindos e hoje nós daremos início à nossa primeira aula, a primeira parte do vídeo para o terceiro ano do ensino médio. Então, nós estamos aqui para trabalharmos o conteúdo, as questões ligadas à discussão a respeito de sociologia voltadas para o terceiro ano do ensino médio. Então, vamos conversar um pouquinho de como que vai funcionar essa história toda. Nós estamos lá no aplicativo Microsoft Teams, então as aulas estão lá, material tanto em PDF quanto em PowerPoint, nós temos a apostila, nós temos este resumão aqui que vocês vão acompanhar comigo e também vocês podem resumão aqui e também vocês podem encontrar este material lá na plataforma do Microsoft Teams. Cadê eu? Onde eu estou? Onde eu estou? A gente está aprendendo ainda a lidar com essas novas tecnologias, mas é o seguinte, caríssimas, vocês também podem acessar pelo YouTube essas aulas. Caso você tenha dificuldade de acessar pela plataforma, você, com o celular, você pode entrar na página do YouTube, sem precisar baixar o vídeo, você assiste lá em forma de streaming. E, né, você assiste ali no próprio YouTube, né, não precisa baixar o arquivo. E você pode também me procurar pelo WhatsApp e a gente vai tirar as dúvidas. Existem duas possibilidades de você estar acessando esse vídeo agora. Uma delas é a possibilidade de nós já estarmos em aula neste momento lá pela plataforma Microsoft Teams. Então, neste momento, eu estou com vocês online para tirar todas as dúvidas a respeito dessa aula que você assiste agora. Ou seja, se for necessário e se a turma quiser, podemos parar esse vídeo no momento em que vocês acharem adequado para tirarem qualquer tipo de dúvida a respeito do que aquilo que a gente vai, a respeito daquilo que nós vamos estar discutindo aqui agora. Caso você esteja assistindo num outro momento esse vídeo pelo YouTube, você pode também me acessar via WhatsApp enviando as questões, as perguntas a respeito daquilo que você tiver dúvida. Então, a gente tem aí várias possibilidades de contato. Lembrando vocês que nós estamos vivenciando uma situação muito atípica, então, tanto para nós professores como para vocês alunos, é uma situação bem diferente. Nós estamos tentando nos atualizar e nos adaptar a esses instrumentos todos que vocês estão vendo, ou seja, eu estou aqui agora trabalhando com computador, com câmera, com microfone. É uma coisa que nós, professores, não somos acostumados e nós estamos tendo que lidar com isso. Então, portanto, eu peço a vocês a compreensão se porventura nós tivermos algum tipo de contratempo no caminho, mas lembrando a vocês que nós estamos disponíveis para resolver qualquer problema que venha a ocorrer e nós estamos atendendo os alunos de várias maneiras e várias possibilidades. Se você não consegue ser atendido pela plataforma Microsoft Teams, você pode ser atendido pelo WhatsApp. Se não é possível ser atendido pelo WhatsApp, você retira o material na escola, lembrando que é necessário o agendamento de horários, lembrando que já foram retiradas as apostilas na escola. Se você não retirou, por favor, apresse-se e não deixem de lembrar que é necessário todos os cuidados para que não haja aglomeração na escola. Vamos aí respeitar os protocolos de segurança sanitária e você retira a sua apostila. Mas, se for possível, nós estaremos enviando, aliás, estamos enviando em PDF essas apostilas. Vocês podem baixar lá na plataforma do Microsoft Teams, está bem fácil. Inclusive, vocês podem conversar comigo pelo chat lá, eu respondo também. Mas o WhatsApp
também em linha direta com a gente aí. Beleza? Então, vamos iniciar o nosso terceiro ano do ensino médio. Parabéns, galera. Já chegaram aqui no terceiro ano. É porque, se chegaram aqui no terceiro ano, é porque se esforçaram bastante. Então, agora nós estamos na reta final. Lembrando vocês, eu estarei auxiliando a todos em relação aos vestibulares que chegam por aí, em relação ao Enem, em relação a concursos públicos. Então, fale com a gente, porque nós estamos aí para auxiliá-los exatamente nesta questão, visto que vocês estão agora no terceiro ano, preparem-se aí para as avaliações que virão caso vocês queiram ingressar numa universidade, que é muito importante. Bom, pessoal, como eu disse a vocês, nós vamos trabalhar aqui sociologia. E esta aula, para lembrá-los, ela é dividida em 3 partes. Para que você não canse de dividir essa aula em 3 partes, visto que ela é um pouquinho extensa, então, na primeira parte, nós vamos fazer uma revisão daquilo que vocês já viram no ensino médio em relação à sociologia. Na segunda parte, nós já vamos entrar no aspecto do nosso tema, que é a revolta da vacina. E na terceira parte, nós vamos finalizar com uma discussão a respeito das relações que nós podemos estabelecer entre uma crise sanitária como a pandemia do coronavírus que nós estamos vivenciando e as implicações políticas de uma situação como essa, ou seja, quais as relações entre política e uma questão de saúde pública. Será que existe relação entre essas questões? Nós veremos daqui a pouco, caríssimas. Sejam muito bem-vindos à minha sala de sociologia. E aqui está o nosso tema da aula de hoje: revisão e a revolta da vacina. Bom, vamos para a nossa revisão. O que nós temos que lembrar, pessoal? Primeiramente, nós temos que lembrar que nós temos uma disciplina, uma ciência, que foi formalizada no século XIX, se tornou então uma disciplina acadêmica autônoma, com um objeto de estudo bem definido, com uma metodologia bem definida, embora as várias abordagens diferentes, mas existe, né, um método, existe objeto de estudo e existem teorias, conceitos, ideias a respeito do tema sociologia. Vocês já estão no terceiro ano, então algumas questões já são meio básicas para vocês. Vocês já devem lembrar de algumas questões que são cobradas de vocês já há algum tempo e já foram apresentadas em várias ocasiões. Então, primeiramente, vamos relembrar aqui o conceito, a etimologia da palavra sociologia. Professor, o que é etimologia? Eu não me lembro o que é etimologia. Etimologia é aquela ciência que estuda a origem, desenvolvimento, a utilização, as transformações que as palavras elas sofrem no decorrer de existência. Exatamente, pessoal. As palavras elas têm uma existência. Afinal de contas, as palavras elas surgem no momento específico da nossa história. Elas são utilizadas de várias maneiras ao longo da nossa história. Inclusive, no caso da língua portuguesa, nós pegamos várias palavras emprestadas de outros idiomas. Lembrando vocês que o nosso idioma, o português, é um dos idiomas mais recentes da história da humanidade. Ele que surgiu a partir foi desenvolvido a partir do latim, mas tem muita influência de outras línguas, outros idiomas, como por exemplo o grego e mais recentemente outros idiomas africanos, o próprio inglês, o francês. Então, a gente tem aí um idioma, o português, sendo um idioma que possui várias ascendências, né? Então, tem várias origens aí. E a gente precisa conhecer essas origens para a gente conhecer as palavras e, a partir desse conhecimento,
compreender as utilizações conceituais que essas palavras vão admitindo ao longo da sua utilização nos mais variados campos da vida humana. No nosso caso, dentro da sociologia, dentro de uma visão acadêmica, formal, sistêmica. Mas antes de mais nada, a palavra sociologia, ela é composta pela junção de outras duas palavras. Sócio veio do latim sociedade, logia vem do grego logos, portanto, logos, conhecimento, estudo, estudo da sociedade. Tranquilos? Lembram-se disso? Então, mas, não se deixem enganar. Há sempre uma pegadinha aí. Por que, caríssimos, caríssimas? Porque etimologicamente a palavra sociologia. Opa, olha aqui, está escrito. Vou consertar aqui o negocinho, gente. Etimologicamente, a palavra sociologia, ela significa estudo da sociedade. É isso que a gente acabou de correr aqui. Mas qual é o objeto de estudo da sociologia? Ou seja, qual é o tema? Qual é a coisa? Qual é o assunto principal da sociologia? O que a sociologia estuda de fato? É o chamado objeto de estudo da sociologia, e são essas interconexões entre os indivíduos, pessoal. Estão vendo essa imagem aí dos bonequinhos azuis e vermelhos? Vejam lá, bonequinhos azuis e vermelhos aí. Há conexões entre eles, estabelecidas aí a partir da relação de proximidade entre estes indivíduos, quer seja ela uma proximidade mesmo de parentesco ou de vizinhança, ou quer seja de algum tipo de pertencimento a grupos ou determinadas cadeias produtivas. Então, esses indivíduos eles estão conectados e não fisicamente ali necessariamente, tá? Mas de várias maneiras. E esta interconexão entre os indivíduos nós chamamos de relações sociais. Então, a partir do momento em que um indivíduo ele junto a outro indivíduo estabelece uma relação, cria uma nova realidade que não existiria se esses dois indivíduos ou mais estivessem isolados, a nova realidade ela é fruto de relações sociais estabelecidas entre esses indivíduos, e essas relações sociais sustentam a sociedade. Então, portanto, não vamos confundir, e esta é a grande pegadinha, essa é a jogada da coisa. Não podemos confundir aqui a etimologia da palavra sociologia e o seu objeto de estudo, porque vocês podem ser questionados: o que estuda sociologia? E vocês podem responder apressadamente: a sociedade, porque vão lembrar do significado etimológico da palavra sociologia. Porém, nós devemos lembrar que há o objeto de estudo, e esse objeto de estudo seria o tema mesmo, coisa a ser estudada. E aí, então, não propriamente a sociedade, mas sim aquilo que sustenta a existência da sociedade, que são estas relações estabelecidas entre os indivíduos, ou seja, basicamente seriam essas conexões. E por que existem alguns indivíduos em vermelho ali? Pessoal, neste caso aqui, do nosso exemplo, não tem nenhuma importância isso, tá? Se você está perguntando a respeito disso, é só uma imagem ilustrativa. O mais importante é que você verifique aí esses tracinhos conectam um indivíduo ao outro. Nós vamos chamar então esses tracinhos aí de relações sociais, ou seja, a conexão que existe entre um indivíduo e outro. Ok, mas também, além de nós distinguirmos aí a diferença entre o que seria a etimologia da palavra sociologia e o seu objeto de estudo, então, etimologicamente, sociologia é estudo da sociedade. E o objeto de estudo, as relações sociais. Ok. Mas nós precisamos lembrar dos clássicos da sociologia, aqueles nomes sempre se repetem ao longo do tempo,
quando se trata da discussão sociologia. Quando tratamos a respeito dos temas sociológicos, será que existem apenas esses? Obviamente que não, vocês bem sabem, já viram vários outros nomes, mas nós temos que partir de alguma base, caríssimos, caríssimas. Nós temos que, primeiramente, conhecer aquilo que foi produzido a respeito do tema e que já foi averiguado pelos pares, já foi discutido, já foi criticado, já foi corroborado ou negado e já participou de muitos debates a respeito do tema. Então, quem são esses autores ou essas ideias que são recorrentes ao se discutir o tema sociologia? Nós temos aí alguns desses autores. Não são os únicos, mas eles são básicos para a gente começar a pensar a sociologia. E hora ou outra, eles retornarão à baila, ou seja, retornarão à roda de discussão. E cada um desses autores vocês podem ver aí dentro do parênteses, temos aí alguns termos que representam escolas sociológicas, estão relacionadas a esses nomes. Então vamos lá, Émile Durkheim, que é francês, está ligado ao positivismo. Max Weber, que é alemão, está ligado à sociologia interpretativa. E o Karl Marx, também alemão, está ligado ao materialismo histórico dialético. Então nós temos que sempre lembrar dos autores e das grandes escolas a que eles estão ligados dentro da sociologia. Nós não podemos esquecer disso. Esse é um exercício que a gente tem que fazer de apropriação desta informação, porque para a gente começar a discutir o assunto, pessoal, embora a gente já tenha alguma opinião a respeito, embora a gente já tenha um posicionamento em relação a determinadas questões que são importantes para a sociologia, a gente precisa ter a preocupação de sermos objetivos, de sermos científicos. Então, se a gente está querendo discutir sociologia, a gente está discutindo uma ciência, a gente precisa seguir os métodos, a gente precisa seguir a receita do bolo para que a gente chegue a resultados realmente dentro daquilo que chamamos de ciência, processo científico. Muito bem. Então vamos lá, vamos olhar cara crachá, ou seja, nós temos ali uma escola e um nome e um rosto. Emile Durkheim, o senhor de bigodes fartos, aí ligado ao positivismo, que é uma escola sociológica, vamos relembrar, vocês já viram isso em outros momentos, é uma escola sociológica voltada para uma análise estritamente racional e científica das relações sociais, onde a sociedade é vista como um fato social, algo externo e que produz uma certa coerção sobre o indivíduo, ou seja, uma pressão sobre o indivíduo, fazendo com que este indivíduo ele seja moldado por essa sociedade, ele tenha que reagir a essa sociedade, ele tenha que se submeter a essa sociedade. Então, o positivismo enxerga os indivíduos como peças ou como órgãos dessa sociedade. As instituições seriam os órgãos da sociedade. Dentro dessas instituições nós temos os elementos menorzinhos, que seriam os indivíduos mesmo, né, que assumem as suas responsabilidades da sociedade. E cada uma dessas partes da sociedade, elas têm uma função específica de manutenção da sociedade, isso lá no positivismo com Emile Durkheim. E esse grande organismo formado por órgãos e esses elementos individuais menores, os indivíduos, esse organismo ele funciona adequadamente até que algum problema possa ocorrer em uma das partes. E aí então o Emile Durkheim ou os positivistas sugerem, quando analisam uma sociedade, a momento em que pode acontecer o estado de anomia, ou seja, de caos ou de anarquia, no sentido de bagunça, no sentido de falta de ordem,
E neste momento, então, você pode fazer uma intervenção, e essa intervenção ela deve ser feita de maneira científica, cirúrgica, para consertar, entre aspas, aquele problema que pode estar acontecendo ou curar aquele organismo que está doente. Então, a sociologia do positivismo vê a sociedade enquanto um organismo, esse sistema formado por partes que estão em funcionamento, tem a sua função, né, nesse caso aí, cada uma das partes constituindo o todo, e você tem um fato social, e as pessoas, os indivíduos, eles são pressionados por essa sociedade de fora para dentro a assumirem os seus papéis e a manterem a coesão social, ou seja, a manterem ali a ordem e os laços entre esses indivíduos. Agora, tem vários conceitos ligados aí ao positivismo que nós não vamos ver agora. Só relembrando a vocês rapidamente, porque faz parte da nossa primeira parte da nossa primeira aula para o terceiro ano do ensino médio. Ok? Max Weber. Diferentemente do positivismo, a sociologia interpretativa busca compreender as ações dos indivíduos dentro da sociedade. A sociedade ela é composta por indivíduos, mas perceba que lá no positivismo, esse fato social, né, que é um termo utilizado lá no positivismo e não na sociologia interpretativa, mas só para a gente fazer uma comparação, a sociedade, esse fato social, essa coisa que é externa ao ser humano e ela produz uma coerção, ou seja, uma pressão externa que molda o indivíduo e faz com que o indivíduo mantenha a coesão dentro da sociedade e tudo mais, a ordem seja estabelecida e as relações se mantenham adequadamente. No caso do Max Weber, aqui a sociologia interpretativa, ela vê a sociedade formada por indivíduos, mas esses indivíduos eles têm uma importância maior do que essa que o positivismo dá ao indivíduo. Aliás, o positivismo praticamente anula a existência do indivíduo e o que existe na sociedade são essas instituições que são vistas como coisas e que elas estão fora dos indivíduos e exercendo uma pressão sobre esses indivíduos, moldando-os. Agora, o Max Weber se pergunta, peraí, mas a sociedade é formada pelo quê? Compõe a base da sociedade, são os indivíduos, mas não só os indivíduos, mas eles relacionados entre si, e eles estão em ação. Eles estão produzindo as coisas, o dia a dia está acontecendo, nós estamos aqui tendo aula agora, estou produzindo uma aula com vocês, o mundo está acontecendo, nós estamos vivendo um estado de pandemia, mas porém as coisas elas continuam acontecendo, embora de uma maneira diferente, mas nós precisamos continuar a realidade, e quem faz a realidade social somos eu e você. Eu e você, eu e você, somos eu e nós eu e vocês, nós. Portanto, o Max Weber imaginava que era necessário compreender, então, por que as pessoas têm determinadas atitudes e interpretar as ações dos indivíduos, porque a sociedade ela existe através de uma relação entre indivíduos que estão ali agindo, estão fazendo coisas, estão produzindo ideias, mas existe sempre uma relação também muito interessante que são as relações de dominação, porque na sociedade existe uma ordem estabelecida e nós devemos obedecer essa ordem, uma ordem que alguns têm o poder de mando e outros devem obedecer. E por que que isso acontece? Para que a sociedade ela exista, haver essa relação. Então agora, por exemplo, vocês querem se inserir na sociedade, são obrigados a ter essas aulas, para terem o diploma, são obrigados a assistir às aulas. Então, portanto, na verdade, há uma ordem que emana de alguém sobre vocês. Nesse caso, por exemplo, eu aqui estou, de uma certa forma, imbuído de uma autoridade que me permite exigir de vocês determinadas ações
e atividades que vocês vão me entregar, por exemplo, e que a partir daí eu vou dar o aval, sim ou não, se você está apto a prosseguir. Ou se alguém manda e alguém obedece. E por que que existe essa relação e como ela funciona, principalmente? Quem manda, manda por quê e quem obedece, obedece por quê? Esta relação de domínio, ela acontece de que maneira? E assim a sociedade, ela vai existindo através de relações entre os indivíduos que são motivados por determinados elementos e o próprio Max Weber vai apontar para a gente. Um deles pode ser até mesmo um, uma doutrina religiosa, e dentro dessa relação há uma ação efetiva dos indivíduos para a constituição da sociedade, e esta motivação para a ação e também aquilo que mantém a ordem e mantém as relações de domínio funcionando tal qual nós conhecemos e mantendo esse estado de coisas é mais uma preocupação da sociologia interpretativa. Eu estou sendo bem rápido, estou resumindo a coisa assim para vocês de uma maneira bastante superficial, mas vocês estão no terceiro ano e vocês lembram de muita coisa. Eu estou colocando aqui os principais tópicos relacionados a esses assuntos, então vocês vão relembrar aí rapidamente. Finalmente, nós chegamos aqui ao Karl Marx, o alemão que está ligado ao materialismo histórico dialético. Vamos lembrar então que dentro do materialismo histórico dialético há uma sociedade, essa sociedade formada por indivíduos históricos, ou seja, eles têm uma existência material aqui na Terra, produzindo as suas necessidades materiais, também as suas necessidades, no caso espirituais, como questão das necessidades das ideias, das crenças, etc, etc. Esses indivíduos historicamente aqui produzem a sua existência social, e a cada momento da história há uma forma de relação, no caso modo de produção, né, como no jargão do Marx. Então, cada momento da história da sociedade há uma forma desses indivíduos se relacionarem entre si para produzirem as coisas que necessitam. Então, isso a gente chama de modo de produção. E a forma como esses indivíduos se relacionam entre si e produzem a sociedade, e ao mesmo tempo produzem as questões que necessitam para a sua existência, ao mudar ao longo do tempo, nós também vemos como que essas relações se dão. E o Marx, que é um cara do século XIX, ele vai perceber também que existem relações de poder e como é que elas se dão. Existem também aqueles que obedecem, aqueles que mandam, existem aqueles que possuem o domínio sobre o trabalho do outro e até mesmo exploram este trabalho. Então, Karl Marx, ele dizia que na sociedade existiam duas grandes classes. Estou lembrando vocês rapidamente aí a respeito do básico dessas visões sociológicas. Então, portanto, haviam classes sociais que estavam constituíam a sociedade, basicamente duas classes sociais: aquelas que detinham os meios de produção, ou seja, que detinham as coisas, que possuíam as coisas, possuíam a grana, possuíam as terras, os prédios, as máquinas, as tecnologias, enfim, os donos, patrões, os burgueses. E existiam aqueles que produziam todas as coisas materiais através da sua força de trabalho, que era a única coisa que eles possuíam, que eram os proletários. Então os burgueses exploravam a mão de obra do proletário, e nós temos aí esta contradição de classes que o Marx ele vai dizer que, inclusive, ela é uma realidade aí durante a história da humanidade. Ela se transforma ao longo dos tempos, mas naquele momento em que ele vivia e que ele refletia sobre essas questões sociais, ele disse que naquele momento, então, a forma de relação social e de exploração que
que era uma constante na história da humanidade, ela se tornava cada vez mais intensa e isso tornava a sociedade uma sociedade antagônica, cada vez mais antagônica também, e cada vez mais essas duas classes elas se tornavam opostas umas às outras. Então, portanto, em determinado momento haveria uma ruptura e era necessária a construção de uma nova sociedade, porque essa classe proletária, que, que agora era a chamada classe explorada, ela se organizaria, se articularia e iria fazer uma revolução proletária e instituir uma nova sociedade. Então, portanto, era necessário. O materialismo histórico dialético é uma ciência que se volta para o estudo de como a sociedade é formada e que é necessário uma consciência histórica a respeito dessa formação para uma mudança radical da realidade em busca de uma igualdade e de uma justiça social que na história da humanidade nós não encontramos facilmente. Então, uma nova sociedade justa e igualitária seria o objetivo de uma análise fria e científica da realidade, porque aos filósofos bastava só observar a realidade, mas ao sociólogo, no caso ao materialista histórico-dialético, segundo Karl Marx, não bastava só analisar a sociedade. Era necessário também propor uma resolução aos problemas sociais, porque a partir do momento em que você vê de maneira científica o funcionamento da realidade, você percebe que há esta relação injusta de exploração que se repete historicamente e que dialeticamente, ou seja, todos os elementos eles estão relacionados entre si e é uma relação de mão dupla. Então o homem ele se relaciona com a natureza é modificada, mas a natureza também modifica o homem. O, os indivíduos se relacionam uns com os outros, aqueles que possuem poder, aqueles que não possuem poder, eles se relacionam uns com os outros e aquilo transforma os dois lados, tanto que nós vemos evoluções ao longo da história. E o Karl Marx ele vai dizer que é o seguinte, essas transformações radicais, né, que vêm através das grandes lutas, vêm através de guerras, guerras civis, revoltas, insurreições. Então Karl Marx ele diz que a humanidade ela sempre viveu sob essa tensão e o motor da história seria esta dialética entre esses setores, essas classes sociais e que essa relação ela iria através de um conflito se transformando até que nós chegaríamos no momento como era o que ele esperava, em que haveria uma revolução que de fato ele esperava que houvesse o fim das classes sociais e, portanto, o fim desses conflitos. E aí então a ideia de uma sociedade ideal, utópica, que vem também junto com a ideia do materialismo histórico dialético, embora o que nos interesse seja a sua abordagem científica sobre a realidade social e, portanto, o Karl Marx teve uma grande contribuição neste sentido. Bom, nós finalizamos aqui então a primeira parte da primeira aula para o terceiro ano do ensino médio. Dê uma descansada rápida, uma volta aí pela casa, beba um pouquinho de água e dê play na continuação. Beleza? Até daqui a pouco, caríssimos, caríssimas. E estamos aí estudando sociologia aqui na nossa sala de